A lógica do consumo não é a lógica do cuidado. São lógicas completamente diferentes. Quando eu vou comprar um carro na concessionária, eu olho ali vários, modelos e escolho. Isso não existe na saúde, isso não pode existir. Primeiro porque existe um limite. Existe o limite das evidências científicas e existe um limite da segurança do paciente. A segurança do paciente é estabelecida pela própria legislação, pelos protocolos. Isso é um limite. É um limite para o próprio paciente e um limite para os profissionais também. O legislativo e o executivo, eles têm a sua agenda. Eles têm uma agenda própria. Sim. E a gente precisa inserir um tema na agenda. Sim. E quem insere o tema na agenda é a sociedade civil. Mobilização. Porque não está na agenda deles. E também não me cabe julgar porque não está. Enfim, acho que esse não é o ponto. Mas cabe a gente, como sociedade civil, se mobilizar para tentar atuar para inserir esse tema do direito do paciente na agenda dele. Como eu devo tratar o paciente? O direito do paciente é isso, é um guia ético para os profissionais de saúde. E também para os pacientes saberem o que ele pode exigir. Ele não pode exigir tudo. Ele não pode exigir, eu vou chegar lá no consultório e vou dizer tudo que eu quero. Não. Você não tem direito de fazer isso. Então não é só para o profissional, para o paciente também. Para ele saber o que ele pode pedir e o que ele não pode pedir. O direito do paciente, ele se fundamenta numa relação de parceria, de complementaridade, de colaboração entre o profissional de saúde e o paciente. O direito do paciente é uma ferramenta para que os profissionais de saúde possam respeitar a dignidade, a autonomia e a integridade dos pacientes. É isso que eles têm que entender. Não é pedagógico. Não é para processar ninguém. É para te ensinar coisas que você não sabe, porque você não sabe tudo. Você não sabe tudo. Você não teve uma formação nesse sentido. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Este episódio foi gravado dentro do Congresso Internacional, realizado em setembro de 2024 em São Paulo. Você inclusive vai perceber sons e ruídos ao fundo que são do evento acontecendo. E a gente espera que você goste bem do resultado. Hoje vamos falar de um tema essencial para qualquer pessoa envolvida no sistema da saúde, os direitos do paciente e como eles moldam a relação entre profissionais e pacientes. E vamos ouvir a Aline Albuquerque, uma autoridade nessa área que tem uma trajetória fascinante. É preciso que cada vez mais entendamos que não basta cuidar da doença, precisamos cuidar da pessoa, com respeito, ética e, acima de tudo, empatia. Mas quais são as barreiras que ainda existem para garantir que o paciente seja ouvido e tratado com dignidade? E como podemos transformar essa realidade em uma nova cultura de cuidados? Para você que é novo por aqui e ainda quer conhecer mais um pouco sobre a Sobresp, siga a gente nas redes sociais, acesse o nosso site e favorite o podcast A Experiência do Paciente, aonde quer que você ouça os seus podcasts. Agora, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, aí vai uma enquete para você responder para a gente. Qual é o maior desafio para garantir os direitos dos pacientes no Brasil? E aí, preparado? Então, bora começar? Ajuste os seus fones de ouvido e vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste episódio. Bom, e como já é tradicional, a gente começa sabendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada de hoje. Vocês falam que eu sou apaixonada pelo direito do paciente, pelo cuidado centrado no paciente. Então, elas sempre falam isso. Você passa uma empolgação pra gente porque você é apaixonada por esse tema. Seja bem-vinda, Aline. Em nome da Sobresp, é muito bom te receber aqui pra gente bater um papo sobre coisas que acho que não estavam no nosso radar nesse podcast, né? E que eu acho que vai ser muito importante pra gente conversar a respeito disso ao longo desses próximos minutos. Não, tá ótimo, o prazer é meu e agradeço a Sobrex pelo convite. Enfim, estou aqui à disposição para a gente conversar. Legal. Bom, a gente podia começar do zero falando sobre o paciente. A gente vai falar de paciente para chegar numa situação de mudança do ecossistema.
A gente está falando aqui de dentro do 2º Congresso Internacional da Sabresp, que tem esse objetivo de impactar o ecossistema de saúde brasileiro hoje. E tudo começando pelo paciente. Tá, quem que é esse cara, então? Então, o paciente é uma pessoa que tem uma condição muito específica de saúde e se encontra sob cuidados em saúde. O paciente, é importante dizer que ele tem uma vulnerabilidade diferente. E isso dá uma característica que não confunde com um mero usuário de um serviço ou o próprio consumidor. Ele tem uma vulnerabilidade emocional. Quando a gente fica doente, a gente fica angustiado, fica ansioso, a gente fica com medo. Física, o paciente sente dor, muitas vezes ele não consegue se mover. E também cognitiva, muitas vezes, o ecossistema de saúde, ele é o que apresenta maior simetria de informação entre o paciente e os profissionais. Então, ele não entende o que está acontecendo, muitas vezes ele não entende a enfermidade que ele tem, quais são os tratamentos que são possíveis, os riscos e os benefícios. Isso é uma vulnerabilidade também do paciente. Então, o paciente ele tem essa condição muito específica, de uma condição que a gente precisa olhar com atenção e de forma diferenciada. Tá, e a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem uma lógica muito estabelecida, muito bem organizada em cima do consumidor. Isso atenderia o paciente? Como é que você vê esse quadro? A lógica do consumo não é a lógica do cuidado. São lógicas completamente diferentes. Quando eu vou comprar um carro na concessionária, eu olho ali vários modelos e escolho. Isso não existe na saúde, isso não pode existir. Primeiro porque existe um limite. Existe o limite das evidências científicas e existe um limite da segurança do paciente. A segurança do paciente é estabelecida pela própria legislação, pelos protocolos, isso é um limite. Um limite para o próprio paciente e um limite para os profissionais também. E as evidências científicas também. Então, o paciente não pode escolher um tipo de procedimento ou tratamento, né, que você não tenha minimamente evidências científicas, salvo o caso de pesquisa clínica, que não é o que a gente está falando aqui. Né? A gente está falando do paciente fora do contexto da pesquisa. Sim. Né? Então, assim, existem esses limites. E essa vulnerabilidade muito específica do paciente é um outro fator que o difere do consumidor. E outra coisa também é o cuidado, né? O que o paciente vai fazer quando ele vai para um serviço de saúde? Ele vai ser cuidado. Então, a gente está falando de cuidar. O cuidado, ele é sempre interacional, ele é sempre relacional. Então, a gente tem que pensar na lógica do cuidado. É uma lógica que vai envolver sempre duas pessoas. Então, essa lógica relacional é uma lógica que caracteriza, né, quer dizer, um componente do cuidado que caracteriza esse cuidado. Então, você, né, em breves palavras, né, já pode perceber que a lógica do cuidado é diferente da lógica do consumo. O paciente pode estar numa condição também de consumidor se ele está num serviço privado? Pode, mas essa relação de consumo não tem nada a ver com a relação que ele tem com o profissional enquanto paciente, certo? Então você pode ser uma mesma pessoa com relações diferentes. Com direitos diferentes também, porque os direitos do consumidor são diferentes dos direitos do paciente. Então isso também é importante. Entendi. E o fato de a gente ter Brasil hoje, a gente construiu, a gente produziu o SUS hoje, no dia de hoje, está fazendo 34 anos de existência. Isso dá para a gente alguma garantia? Isso dá para a gente está algum passo na frente de alguma medida disso por ter o SUS? Isso responde em alguma questão com relação à experiência do paciente em si? Não, o SUS, assim, eu penso que é um patrimônio, né? É um patrimônio brasileiro. A gente tem sempre que lutar pelo SUS, pelo maior financiamento do SUS, né? Pela melhor gestão desse financiamento, mas o SUS é um patrimônio. E o SUS é uma resposta aos direitos de todos os brasileiros de acesso aos serviços de saúde, acesso universal. Então, assim, acho que partindo, né, dito isso, que o SUS é um patrimônio, sim, a gente precisa sempre aprimorar o SUS, não é verdade? A gente precisa aprimorar, né, melhorias para o SUS. Então, a experiência do paciente, ela tem que ser trazida para o SUS como uma melhoria para o próprio SUS, né? Como algo que vai conectar o SUS de uma outra forma com os pacientes, o que não vem sendo feito. Até porque é um campo novo, né, se a gente for pensar. Toda a discussão de qualidade, de experiência, isso ainda é algo novo, principalmente no nosso país. Então, sim, a experiência do paciente ela tem muito a acrescentar, principalmente por ela estar focada, né? Quer dizer, que ela tem uma conexão muito forte com a qualidade do cuidado. Então, a gente tem que pensar, o SUS, ele vai prover, né, o acesso a serviços de saúde. Mas, como que esse serviço é prestado? Aí entra a qualidade.
Então, a gente precisa cuidar desses dois pilares. Lógico que a gente tem, né, promoção, prevenção, mas falando especificamente do paciente, né? Então, os usuários do SUS vão buscar o acesso. Eles conseguiram acesso. Então, eles têm o leito, eles têm a consulta, eles têm o exame. Mas como que isso vai ser provido para esse paciente? E aí a gente fala de qualidade, fala de experiência. Como é que vai ser a experiência? Lógico que a experiência pode anteceder o próprio processo, a gente sabe disso. Mas assim, focando na experiência do paciente, que é essa pessoa que se encontra sob cuidados em saúde. Como que essa experiência ela vai ser, né? A sua jornada no âmbito do SUS. Então, sim, eu acho que a experiência tem muito a agregar ao Sistema Único de Saúde. Ok, e a gente pode falar que isso viria gratuitamente, isso é fácil de ser implementado ou isso é fácil de ser percebido? Quando eu falo percebido no ecossistema em geral, olha, é preciso estabelecer uma boa experiência, ou a gente consegue, enquanto instituição A, B ou C, promover ou prover uma boa experiência. Isso é fácil, ou só através de lei, ou só através de um movimento popular? Como é que isso funcionaria? Qual o próximo passo que a gente deveria dar? Então, eu acho que são vários movimentos paralelos que você mesmo apontou. Então, a gente tem iniciativas, experiências exitosas em organizações de saúde específicas até de baixo custo, né? Que o próprio Congresso, né, demonstrou que isso é possível, né? Sim. Então, assim, a gente tem isso. Iniciativas, digamos, isoladas, mas a gente precisa transformar isso numa política pública. A gente precisa, para quê? Para que não sejam iniciativas isoladas, para que isso seja estruturado de uma forma que seja universal, seja para todos os pacientes. Sim. E para isso a gente vai precisar de legislação e de política pública. Mas uma coisa, obviamente, não invalida as experiências exitosas, sim, na verdade, até porque elas vão mostrar que dá certo. Sim, sim. Além disso, a gente tem o papel das organizações de pacientes. As organizações são muito importantes, porque elas também vão mostrar o protagonismo do paciente. Falar, olha, nós somos pacientes e a gente tem um protagonismo no ecossistema de saúde. E esse protagonismo não está ainda sendo devidamente reconhecido. Então, a gente tem o papel das organizações de pacientes. Para além disso, tem o papel da própria formação dos profissionais de saúde. Por exemplo, no Canadá existe uma formação que os pacientes são professores, eles estão junto com os profissionais de saúde, formando os futuros profissionais, né? Junto com os professores. Então, assim, a gente tem várias, digamos assim, várias formas de movimentos, melhor dizendo, para a gente mudar essa cultura mesmo no ecossistema de saúde. Então, a gente tem experiências exitosas, a formação, a gente tem a advocacy das organizações de paciente, a gente tem o movimento das políticas públicas e da legislação. Então, são vários, né? Como é algo complexo, a gente tem movimentos diferentes, né? Que todos convergem para o mesmo, digamos, mesmo ponto, que é o reconhecimento da importância do protagonismo do paciente. Sim. Né? Você está falando sobre a advocacy das instituições, das associações de paciente. Dá uma geral para a gente sobre isso. Acho que muita gente que está ouvindo a gente agora nesse momento não sabe o que é, não ouviu de longe ou às vezes tem uma outra percepção do que é. Qual o papel disso hoje no Brasil? E aí, próxima pergunta, como é que isso pode ajudar a gente a dar o próximo passo? Sim, então assim, a gente tem organizações de pacientes que realizam advocacy mais voltadas para os seus próprios interesses e isso, obviamente, é legítimo. Por exemplo, acesso ao medicamento. Por exemplo, quando você tem na Conitec vai fazer avaliação de tecnologia, se vai incorporar ou não ao SUS um medicamento, né, alguma tecnologia em saúde. As organizações de pacientes podem fazer advocacy, né, em prol disso, participar do processo de incorporação de tecnologia. Então, esse é um espaço de advocacy. Um outro espaço, no próprio Congresso Nacional. A gente teve o Estatuto do Câncer, né, da pessoa com câncer, melhor dizendo. Então, teve um trabalho ali de advocacy das associações de pacientes com câncer. A gente tem um trabalho também, por exemplo, que, né, no nosso Instituto, o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, a gente faz pela aprovação do Estatuto do Direito do Paciente. Estão conosco várias associações de pacientes, várias, de oncoguia, de câncer, de doenças, a febre rara, de doenças raras. Então, assim, o Instituto Paliativo, de cuidados paliativos. Então, assim, a gente agrega várias ações de pacientes. E um outro exemplo também, nós temos o próprio movimento de
do Instituto Paliativo e com outras associações e com profissionais de saúde. Esse foi um exemplo de advocacy que é bem interessante, porque você junta as associações de pacientes com os profissionais de saúde de cuidados paliativos e você tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que ela é recente. Recente, exatamente. E ela foi fruto do advocacy. Interessante. Então, assim, a gente tem no Brasil óbvio, né, que poderia ser muito mais, digamos assim, muito mais desenvolvido, mas a gente tem um trabalho muito importante de advocacy no campo do direito do paciente e dos pacientes. Né? E agora, quando a gente fala, por exemplo, a questão do paciente, aqui nesse podcast, acho que eu já repeti isso 20 vezes. Uma pessoa, um indivíduo, eu, por exemplo, vou ser ou conheço alguém que já foi paciente algum dia. Então, a gente não consegue escapar disso. Eu não necessariamente sou um paciente de uma doença A ou B ou C. Tem espaço para que a gente possa construir, para que a gente possa ter direito a uma associação de paciente não ligada à doença? Como é que isso hoje... E como é que por que esse quadro existe? Se a gente pode falar de porquê, não sei. Qual que é a análise que a gente pode fazer dentro disso hoje? Porque o paciente, independente de qual comorbidade ou doença ou caminho que ele for seguir, para que ele possa ter esse acolhimento, para que ele possa ter quase que esse direito, né? Acho que é um direito. É um direito do paciente ter uma associação, alguém que olhe por ele. Sim, então assim, as pessoas, para elas se mobilizarem do ponto de vista da sociedade civil, precisa ter algo que as motive. Dificilmente as pessoas vão sair da rotina delas para que elas participem do ponto de vista de uma participação social. Então, assim, comumente, nos outros países, isso não existe no Brasil. Então, assim, as associações de pacientes que não são ligadas a uma enfermidade, a uma condição específica, elas existem. Mas elas vêm de pessoas que já tiveram uma certa experiência no campo do paciente, porque dificilmente você vai se mobilizar por algo que nunca te atingiu. Exatamente. Isso faz parte do ser humano, né? Então, assim, isso acho que é um ponto. Existem associações de pacientes ligadas, por exemplo, a eventos adversos. Ou seja, se você sofreu um dano na saúde, ou se um familiar sofreu um dano, então é uma outra forma de você mobilizar aquela pessoa para ela ter uma atuação em prol da segurança do paciente, por exemplo. Legal, interessante. Então, assim, a gente também tem esse perfil. Então, é importante entender que a gente precisa, e isso falta no nosso país, ter uma organização de paciente, e o nosso instituto um pouco tenta fazer isso, e eu não estou dizendo, né, que a gente faz e substitui isso que deveria acontecer, mas a gente tenta fazer, que é fazer essa convergência de assuntos que interessam a todos os pacientes. Sim. Como cuidado centrado, como tomada de decisão compartilhada, como direito do paciente, como um plano avançado de cuidado, certo? Então, existem temáticas que elas atravessam todos os pacientes, independentemente da enfermidade, da condição dele. Então, a gente precisa ter na sociedade civil organizações que vão cuidar dessas temáticas, que vão atravessar todas as enfermidades. Então, a gente precisa disso. E a gente tenta fazer advocacy nesse sentido. Então, o estatuto, né, do direito do paciente, ele vai ser para todos os pacientes. Então, não é para o paciente com câncer, não é para o paciente com doenças raras. Ele vai ser para todos os pacientes. Por quê? Porque todos os pacientes, independentemente da enfermidade, eles vivenciam situações muito similares por conta dessa condição específica. Com relação à questão do estatuto, era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente. E aí, juntando com outra, que é justamente a questão da mobilização. Quando a gente fala de mobilização, a gente vai entrar numa outra seara, que é uma seara política. Muita gente, uma grande maioria das pessoas, fala assim, eu odeio política. Só que a gente pensa política é uma política partidária, uma política com candidato, uma situação nesse sentido. Tá, tudo bem. Para a gente chegar lá, a política em si, a gente vivencia ela todo dia, dentro de casa, negociando com o pai, com o filho, com a esposa, com a mãe, com todo mundo. Quando a gente entra nessa seara, o próximo passo da política é fazer com que alguém nos represente. E alguém representa e vai representar votando em alguma coisa, estabelecendo algum assunto para ser votado, tudo mais.
e também sendo reflexo do que tem de mobilização na sociedade. Como é que está o Congresso hoje? Seja Câmara, seja... E Câmara que eu falo federal, municipal, estadual e tudo mais. Como é que está essa mobilização? Isso já chegou nos nossos representantes no Legislativo? Não chegou? Pode vir de lá para cá esse movimento do Legislativo para a gente, ou efetivamente vai ter que vir da sociedade para o Legislativo para que a gente consiga um estatuto do paciente. E como é que está o estatuto do paciente hoje nesse sentido, nessa seara? Então, esse estatuto, esse projeto de lei, na verdade, né, que é sobre o estatuto, ele foi assim um movimento do qual eu participei, né, da sociedade civil, né? Então assim, ele foi levado para o legislativo pela sociedade civil, né? Então eu acho que tem a ver com isso que você falou, dessa mobilização, né, da sociedade civil. Sim. E aí ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, e foi muito interessante porque foi uma aprovação que foi assim, foi unânime no sentido de todos os partidos de esquerda, de direita, e isso foi muito interessante, porque todos reconheceram que a questão do paciente ela está acima dessa divisão partidária. A gente está falando de uma condição humana inerente a todos os humanos, é a condição de paciente. Sim. Então acho que foi importante esse reconhecimento disso na Câmara dos Deputados. Agora o projeto de lei ele está no Senado. Então a gente precisa avançar no Senado, e uma coisa assim interessante é que assim o Estado, ele tem, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tirando um pouco o Judiciário, mas assim o Legislativo e o Executivo eles têm a sua agenda. Eles têm uma agenda própria. Sim. E a gente precisa inserir um tema na agenda. Sim. E quem insere o tema na agenda é a sociedade civil. Mobilização. Porque não está na agenda deles. E também não me cabe julgar porque não está. Enfim, acho que esse não é o ponto. Mas cabe a gente, como sociedade civil, se mobilizar para tentar atuar para inserir esse tema do direito do paciente na agenda, no caso do Legislativo, porque o projeto de lei está no Legislativo. Exatamente. Então, uma mobilização, e a experiência que eu tenho com essas associações de pacientes, como elas são muito experientes na atuação no Congresso, elas gostam de uma atuação política, assim, gostam no sentido de que elas reconhecem a importância, porque a política ela é organizativa da sociedade. Sim. Então, assim, todos nós somos seres políticos, assim, em suma, porque senão a gente não vai participar dessa estruturação e organização da sociedade. Não vai. Só que a sociedade vai se organizar por você. Vai acontecer. A sua inércia vai contribuir para isso ou não. Sim, porque ela é organizativa da sociedade e isso vai acontecer pela sua inércia ou não. Então, assim, essas associações que têm tradição de advocacy, como a Febraharas, como a Oncoguia, só para dar alguns exemplos, elas têm uma atuação muito importante, significativa no Legislativo, né? E também, em certa medida, no Executivo. Então, assim, a gente tem uma certa tradição já de mobilização política, né? Mas não, como você bem disse, não partidária, mas política, que é importante em prol dos direitos dos pacientes no Brasil. Sem lei, é possível fazer alguma coisa nesse sentido? É possível alterar alguma coisa? Então, a gente está falando de mudança cultural. Então, o ecossistema ele precisa ter uma mudança cultural, além obviamente de outras mudanças, mas a gente está falando basicamente de mudança cultural, mudança de baixo custo, a gente está falando de mudança de comportamento, como o paciente é tratado. Então é disso que a gente está falando. Como é que ele experiencia essa sua jornada? Então isso tem a ver com as interações que ele tem ao longo da jornada, essas interações humanas. Em suma é disso que a gente está falando. A experiência dele deriva das interações que ele tem. Então a gente está falando de comportamento humano. Em suma a gente está falando muito disso. Então assim, como que a gente intervém e altera comportamento? A gente altera de várias formas. A gente altera com educação, mas a gente altera com lei. Não existe mudança cultural sem lei. E principalmente mudanças de relações que são assimétricas ao longo da história. Então, que é a relação entre o profissional de saúde e o paciente. Então, dou exemplo. O Código de Defesa do Consumidor mudou. A Lei Maria da Penha. Então, assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança. Todo mundo lembra, todo mundo sabe sobre o ECA, todo mundo já ouviu falar do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essas legislações, elas são muito marcantes, porque elas intervêm nas nossas relações pessoais, inclusive. Como que eu vou tratar o meu filho? Como eu olho para essa criança? O ECA influenciou isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu lido com aquele consumidor?
Então, a gente precisa de um Estatuto de Direito do Paciente, não para penalizar os profissionais, mas sim para interferir e balizar. Olha, eu sempre digo, o direito do paciente é um mínimo ético. É um mínimo de ética que você tem que ter em relação ao paciente. É um mínimo. Então, assim, para balizar esse comportamento, dessas interações, porque é disso que se trata. Então, eu sempre falo, não existe experiência do paciente positiva sem respeito ao direito do paciente. Isso não existe. Não existe. Se você não é informado, se seus dados são revelados, se você não participa da decisão, dificilmente a sua experiência vai ser positiva. Então, a gente tem sempre que ter lá uma experiência positiva ao respeito ao direito dos pacientes. As coisas andam juntas, na verdade. E talvez esse direito do paciente seja um fator libertador de um momento em que o paciente era passivo nessa história. Como é que pode... Sim, perfeito. Existe um médico nos Estados Unidos, o nome dele é Victor Montori, e ele fala da revolução do paciente. Então, ele fala assim, essa revolução do paciente é isso que você falou. O paciente ele era visto como um agente passivo, um objeto da intervenção no meu procedimento. Eu vou fazer isso aqui e não vou nem te perguntar. Ponto. Que era o que acontecia. Bate palma que você está ganhando, é uma coisa nesse sentido. Isso. Né? Só que, a gente diz que isso começou na década de 70, então é relativamente recente. Com a mudança, o direito do paciente, o cuidado centrado, né, a própria experiência do paciente, a própria segurança do paciente. Então, assim, a gente tem uma mudança de paradigma, e isso é verdade, é paradigma mesmo. Então, a gente tem do paciente como objeto do cuidado para o paciente como protagonista do cuidado. Então, a gente tem uma mudança de paradigma na história, isso na história. Só que esse paradigma, ele implica uma mudança cultural, para que ele tenha repercussão na prática, certo? Senão fica só na teoria. Então, como que a gente muda essa cultura? Então, a gente muda essa cultura, como eu falei, por várias estratégias. E campanha, educação, legislação. Então, a gente ataca de várias formas, para a gente poder mudar essa cultura. E essa cultura que vai... na verdade, expressar o paciente como protagonista do cuidado. E o direito do paciente é uma ferramenta para a gente poder concretizar esse protagonismo. Você falou de uma coisa que é educação, e aí tem 1.600 perguntas dentro de uma só. Vou tentar ver se eu consigo, mas vamos lá. Educação, com uma mudança dessa, ao vingar este estatuto do paciente, a educação para a nova geração, a educação para a geração que já está em atuação e uma educação para uma geração que já está estabelecida há algum tempo. Como é que ela vai atuar? Vou perguntar mais. Sou um profissional de comunicação, a gente conversava um pouco antes, e é assustador como a comunicação é um problema ou é uma questão importante dentro dessa lógica de saúde, e como ela chama pouca atenção, seja na formação dos profissionais de saúde, seja no meu próprio campo de formação, que é a comunicação, que eu não vejo ninguém da comunicação estudando isso, sendo um grande problema do jeito que seja nas pessoas que estão começando lá no início da carreira estudantil, lá, sei lá, primeiro grau, segundo grau. Como é que a educação pode agir nesse ponto? O que ela vai... O que esperar dela? O que ela pode trazer a partir de uma mudança dessa de paradigma? Não, então, a educação é um fator tão importante quanto a lei. Então, a gente precisa atuar na formação, inserir, por exemplo, a comunicação na formação, né, como a gente estava conversando em algumas faculdades de medicina, eles têm comunicação desde o primeiro semestre. Então, a gente precisa inserir isso de alguma forma, desenvolver essa habilidade não técnica dos profissionais de saúde, mudar o modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, ou seja, como se o meu conhecimento técnico-científico fosse suficiente para eu cuidar de alguém, e não é. Eu não sei me comunicar, eu não tenho empatia. Então, assim, o modelo precisa ser modificado de compreensão, né, de biomédico para biopsicossocial. Porque eu só vou querer me comunicar com o paciente porque eu vou entender que isso importa para o meu cuidado, que isso tem impacto para o cuidado, inclusive para o desfecho clínico, e tem para a adesão do paciente, na verdade. Então, assim, isso vai ter impacto na sustentabilidade do próprio sistema de saúde. Então, assim, eu tenho várias pesquisas nesse sentido. Então, assim, entender a importância da comunicação, inserir desde da formação dos profissionais. Comunicação, direito do paciente, para a gente poder mudar essa formação.
que ainda é uma formação muito tecnicista. Que é importante, óbvio, evidência científica, ninguém está falando que não é. Mas entender que a medicina, a essência dela, né, porque fica parecendo que é só da enfermagem, né, que é cuidar. Não, Sim. Também é cuidar. Sim. Não é aplicar procedimentos e intervenções num objeto, não é isso. Porque fica parecendo que é isso. Né? Eu sei muitos procedimentos, eu sei muitas intervenções e você é meu objeto de intervenção, que é uma visão ultrapassada do paciente e não como parceiro, e não como, né, como uma pessoa ativa do cuidado. Então, a formação, para as pessoas que já estão formadas, a gente tem capacitações, educação continuada, não é verdade? Óbvio que a gente vai conseguir talvez mudar mais a mentalidade de quem esteja se formando, mas a gente não pode abandonar as pessoas que já estão, né, atuando. Então a gente precisa ter capacitação, educação continuada para que a gente possa trazer, né, a importância da comunicação, a importância dessas habilidades e também do respeito ao direito do paciente. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem no Comitê de Bioética do GHC, que é o maior grupo hospitalar do SUS no Rio Grande do Sul, a gente tem a Carta de Direito dos Pacientes. E isso baliza a atuação dos profissionais de saúde. Então, assim, a gente... Uma medida... Mas é direito do paciente mesmo, porque às vezes você vai no hospital, você olha assim, eles põem Carta de Direito do Paciente, aí eu olho assim, não, isso não é direito do paciente. Então, assim, direito do paciente mesmo. E isso é importante. Isso cria uma cultura no GHC. E aí eu já estou falando de uma educação continuada, uma educação, né, que é para além da formação. Ok. Bom, diante disso tudo que a gente conversou até agora, eu vou usar o tudo de novo. É isso tudo que te apaixonou? Como é que é isso? Conta pra gente. O que me apaixonou foi assim, eu percebi que a minha origem é trabalhar com direitos humanos, né, só para entender. Então, assim, vim dos direitos humanos. Então, a minha visão de tudo isso tem a ver com essa preocupação com a dignidade e a vulnerabilidade das pessoas. E ao longo do tempo eu fiquei pensando assim, nossa, mas a condição do humano mais vulnerável é a de paciente. Não existe nenhuma condição mais vulnerável. E aí eu comecei a me preocupar com essa condição. E aí eu pensei, como que o direito pode ajudar a responder isso? Não é pela litigância, não é acionando o hospital e profissional de saúde que o direito pode ajudar. Não é esse o papel do direito. E lógico, as pessoas têm o direito de entrar com as ações, mas não é esse o ponto. Assim, porque o direito, quando você fala de direito do paciente, de direito de saúde, as pessoas sempre pensam em ações, em litigância, vão me processar, os profissionais e os hospitais. E os hospitais, sim. E aí, o direito do paciente, ele se fundamenta numa relação de parceria, de complementariedade, de colaboração entre o profissional de saúde e o paciente. O direito do paciente é uma ferramenta para que os profissionais de saúde possam respeitar a dignidade, a autonomia e a integridade dos pacientes. É isso que eles têm que entender. Não é pedagógico. Não é para processar ninguém. É para te ensinar coisas que você não sabe, porque você não sabe tudo. Você não sabe tudo. Você não teve uma formação nesse sentido. Talvez não desse nem tempo nessa vida, né? Talvez nem desse nessa vida, mas a gente precisa disso. Um guia ético. Como eu devo tratar o paciente? O direito do paciente é isso, é um guia ético para os profissionais de saúde. E também para os pacientes saberem o que ele pode exigir. Ele não pode exigir tudo. Ele não pode exigir, eu vou chegar lá no consultório e vou dizer tudo que eu quero. Não. Você não tem direito de fazer isso. Então não é só para o profissional, para o paciente também. Para ele saber o que ele pode pedir e o que ele não pode pedir. Né? Então, eu acho que... Então, assim, isso me apaixonou porque a gente está lidando com uma condição extrema do humano e que todos nós vamos passar algum dia. Todos nós. E nessa condição de maior vulnerabilidade, você precisa de uma proteção. E o direito do paciente é essa proteção para essa condição de extrema vulnerabilidade que todos nós vamos passar. Então, isso me apaixonou. Né? Eu, como uma profissional do direito, e eu vi o direito com essa potência, né? Mas não uma potência de litigância, não isso, porque a gente não precisa de mais litigância. A gente precisa, digamos assim, conciliar as partes, dizer, olha, nós estamos juntos, o nosso propósito é o mesmo, que é o cuidado de qualidade. Legal. A gente tem isso. E hoje no Brasil você tem uma erosão dessa relação. Os pacientes desconfiam dos profissionais e os profissionais desconfiam dos pacientes. E isso é muito ruim para todo mundo.
ruim para os pacientes, para os profissionais, para o sistema de saúde, porque isso afeta a sustentabilidade desse ecossistema. Então, como que a gente vai ter um ecossistema de saúde saudável se a principal relação está erodida? Está doente. Está doente. Então, a gente tem que cuidar da relação. E a gente não está cuidando dessa relação. E a gente acha que a inteligência artificial, que a tecnologia, ela vai substituir o fator humano. Não, não vai substituir. Não vai substituir. Então, a gente tem que olhar para essa relação e cuidar dela. Então, é isso que me apaixona, da gente mudar essa perspectiva, a gente mudar a cultura e focar nessa relação. E é nessa lacuna, né, nesse momento, nesse cenário é que surge o Instituto? Isso, então o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, ele tem uma ambição de contribuir para uma mudança cultural nos cuidados em saúde do Brasil. Para uma cultura, né, de parceria entre o profissional e o paciente. Mas para o paciente ser parceiro, o profissional de saúde tem que escutar o paciente, tem que respeitar o que ele pensa, tem que se importar com a perspectiva dele. Então, assim, ele também tem que se modificar, porque o profissional de saúde tem muita dificuldade em compartilhar o poder, em dizer, olha, você não vai fazer o que eu estou falando? Não óbvio que eu estou generalizando, né? Claro. Óbvio. Mas a gente precisa mudar alguns aspectos dessa relação. Por outro lado, também, o paciente precisa, muitas vezes, se apropriar da sua própria condição e se engajar no seu próprio cuidado e se responsabilizar pelo seu próprio cuidado. Então, ele também precisa... Eu sempre digo assim, ninguém nasce sabendo ser paciente. Por exemplo, na Espanha, você tem escolas de pacientes, para pacientes com doenças crônicas. Você aprende a ser paciente. Você não sabe ser paciente. O que eu devo fazer? O que eu devo perguntar? Eu nunca sei. Você não sabe, ninguém sabe. As pessoas não sabem. Então, elas precisam também aprender a ser paciente. Aprender a não, digamos assim, colocar nas mãos do profissional de saúde a sua própria cura ou o seu próprio cuidado. Não. Se é uma parceria, você também precisa se engajar nessa parceria. Você também precisa se modificar. Então, não é só o profissional que precisa se modificar, o paciente também. Entretanto, quem vai promover a modificação do paciente é o profissional. Por conta da vulnerabilidade, por conta da falta de informação, certo? Então, a gente não... Assim, quem tem que promover esse papel ativo é o profissional. Não é o paciente. Dificilmente o paciente por si só vai fazer isso. Vai dar conta disso. Não, e as pesquisas mostram que não é assim. A promoção vem do profissional. Então, a gente tem que mudar essa relação para que a gente tenha um ecossistema de saúde que seja sustentável, porque isso afeta a sustentabilidade do próprio ecossistema. Sim, muito bacana. Bom, Aline, te agradecer imensamente pelo papo. Para as pessoas que pegaram o podcast no meio do caminho, a gente está dentro do Congresso, né? Hoje é o primeiro dia do Congresso e é espetacular a conversa que a gente teve aqui hoje, que as pessoas aproveitem muito. E aí, no link, no próprio episódio, a gente vai deixar os links do Instituto também para as pessoas conhecerem mais e tudo mais. E em nome da Sobresp, te agradeço imensamente por participar, pela disponibilidade, disposição de poder falar com a gente durante esse tempo. E que, recado dado, acho que é isso. A gente é paciente, vai ser paciente ou conhece alguém que é paciente. Então, é direito nosso, né? Sim, perfeito. Muito obrigada, Túlio. Assim, eu que agradeço, né? Parabenizo a Sobrex pelo esse congresso, né, maravilhoso. E dizer que o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente está à disposição. E a gente está aqui, né? Para promover uma nova cultura no ecossistema de saúde. Obrigada. Legal. E chegamos ao fim deste episódio gravado dentro do 2º Congresso Internacional. Hoje a gente falou sobre os papéis de advocacy na experiência do paciente, com a Aline Albuquerque, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente e uma referência em advocacy e direitos dos pacientes. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece, com os profissionais e pacientes que precisam ouvir isso. E não deixa de favoritar a gente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Obrigado por hoje, a gente vai se ver no próximo episódio, com temas e convidados imperdíveis. Bye bye!